Olá, boa tarde. 1h33. Quero agradecer a sua audiência, quero contar com a sua participação. Laércio vai já apertar aí o biloto, vão aparecer aí as formas como você pode participar do programa. E o assunto nos 2 primeiros blocos de hoje vai ser sobre saúde. Os médicos reumatologistas aqui do Acre vão elaborar, vão realizar uma atividade que eu acho que vai ser importante, inclusive para nos ensinar a respeito dos problemas relacionados à reumatologia, né? Tem muita crendice, tem muito problema que a gente precisa entender para saber se realmente os problemas que nós estamos tendo têm relação com a reumatologia ou com outra especialidade médica. Tem coisas que nós precisamos entender até para nós podermos nos prevenir sobre problemas futuros. Então, os reumatologistas em todo o país vão realizar uma ação, mas a médica Adriana Marinho vem conversar conosco aqui. E se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, a respeito de reumatologia, eu estou com dor nas minhas juntas, vai elaborando aí a sua dúvida, porque ela vai tirar aqui todas as suas dúvidas para você, tá bom? Estão aí as formas como você pode participar. Eu peço a sua participação, que sempre qualifica o nosso debate aqui. Agora, para você que me assiste, eu vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a Associação de Moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado, com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali próximo à sede da Polícia Federal. Aperta o biloto aí, Lala. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a Associação de Proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000. 3214 1000. IP Empreendimentos, há mais de 40 anos realizando sonhos. Bom, eu vou já falar sobre saúde pública com a médica Adriana Marinho. Agora, antes de falar sobre saúde pública, aperta o biloto aí, lá. Rápido, na grua mesmo? Então vamos lá, ó. Aqui mesmo no Gazeta Entrevista, a deputada federal Perpétua Almeida havia feito um alerta, eu me lembro bem, à época ainda era a entrevista feita por internet, nós não estávamos fazendo entrevistas presenciais, e a deputada federal Perpétua Almeida havia alertado, Itaã, vai ter prisões em consequência desse orçamento secreto. Ela fez o alerta. E assim como ela, outras pessoas também faziam esse alerta, dada a dinâmica, né, como é executado esse orçamento secreto. Pois bem, eis que hoje foi o dia desse início, né? Porque lá no interior do Maranhão, por exemplo, no interior do Maranhão tem uma cidadezinha com 11 mil habitantes. E adivinha, foram feitas radiografias, não foi? De 12.700 dedos. Você imagina? Ah, tá, mas cada pessoa, 11 mil habitantes, cada pessoa tem 20 dedos, né? Não é razoável isso, não? O que você acha? Uma cidade com 11 mil habitantes, radiografias de 12.700 dedos? Vem coisa aí, a Polícia Federal já está na cola. Então, certamente virão novidades aí, Brasil afora. Espero sinceramente que
esse não seja um problema do estado do Acre. É algo que eu estou, assim, tentando ser otimista. Normalmente nós não somos, né? Estou tentando ser. Mas vamos lá? Vamos falar sobre saúde? Vamos falar sobre saúde pública. Adriana Marinho, reumatologista, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, tá um prazer. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Oportunidade. Eu que agradeço a sua vinda aqui. Eu queria saber o seguinte, que ação é essa que vocês, reumatologistas, pensaram para o país inteiro e como é que vai ser a participação do Acre nisso? Quando eu cheguei aqui para a entrevista, o rapaz falou assim, qual a sua especialidade? Eu falei, reumatologista. Qual que é a função? Eu trabalho com o quê, né? Assim, então a sociedade pensou num evento para divulgar as doenças reumatológicas. Quando você fala sociedade, é a Sociedade de Reumatologia. A Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, esse é um evento a nível nacional, um evento que será realizado dia 16, às 17 horas, no Lago do Amor, com a presença das 5 reumatologistas que o Estado conta, né? Então, a gente vai lá para divulgar as doenças reumatológicas, as principais doenças, principalmente as autoimunes, que tem o risco de morte. Então, a gente vai divulgar, levar cartilhas, panfletos, informações. Nós vamos ajudar a população, a gente quer interagir principalmente com os pacientes que precisam da assistência do reumatologista. Adriana, quais são as principais dúvidas ou principais... O que você destacaria em relação às crendices relacionadas à reumatologia? Por exemplo, a questão de, olha, se você comer muita proteína, muita castanha, muito ovo, muita proteína, você pode ficar com dor nas juntas, as suas juntas vão endurecer. Aqui no Acre eles falam muito, né, então, de comida remosa. Comida remosa, exato. A gente tem algumas doenças, alguns alimentos que têm característica inflamatória, mas a principal doença que está relacionada com a alimentação, que comprovadamente a alimentação influencia com a doença, piora, né, agrava a doença, é a gota, que é causada pelo aumento do ácido úrico, que é uma doença que é mais comum em homens. Cada 10 pacientes com gota, 9 são homens, graças a Deus, porque quase todas as doenças reumatológicas elas são das mulheres, né? Pelo menos uma. Osteoporose é mais comum em mulher, artrite reumatoide é mais comum em mulher, artrose de mãos é mais comum em mulher, então... fibromialgia é mais comum em mulher, então pelo menos a gota, né, ela passou para os homens. Para os homens. E qual é o alimento proibido para quem tem gota? Para quem tem gota, não é que é proibido. Foi um exagero que eu usei só para poder me comunicar melhor. Sim, a dieta ela é muito ingrata, né, no paciente que tem gota, porque por mais restrição que o paciente que faça, eu vou virar vegano para não ter crise de gota, isso não vai acontecer. Mesmo o paciente sem ter dieta restrita, ele não consegue parar de ter crise de gota sem ele iniciar o tratamento. E por outro lado, é um abuso pequeno, eu vou resolver ficar domingo bebendo cerveja e comendo churrasco. Ele vai ter uma crise. Então é assim, como se fosse um copo cheio de água, que se eu colocar um pouquinho de água a mais, ele vai extravasar. Mas por mais que eu vou tentar beber golinho, vai demorar para eu secar esse copo. Então funciona mais ou menos dessa forma. A gota, quais são os alimentos que aumentam o ácido úrico, né, que são prejudiciais? Principalmente as carnes, os miúdos, carne, miúdo, frutos do mar, feijão, grão de bico, são os alimentos que são piores para quem tem ácido úrico elevado, né? Provavelmente vai ocasionar uma crise. E cerveja. A cerveja é diferente do vinho, né? O vinho não tem esse poder. Mas a cerveja, pela presença da cevada, ela aumenta, e o álcool, né, causa aumento do ácido úrico. Do ácido úrico. É danado. E causa um inchaço, né, e uma dor nos... A dor do ácido úrico é uma dor muito intensa, diz que é a que mais dói de todas, né? Principalmente, ela tem uma caricatura do século XVII que fala sobre um demônio que pega o pé, porque realmente ela gosta muito do pé. O dedão do pé, o tornozelo, ou o meio do pé, ela sempre se inicia em membros inferiores, né? Joelho, ou o dedo do pé, ou o meio do pé, ou o tornozelo. Então ela tem uma característica de ser muito aguda. O paciente passa o domingo todo comendo churrasco, tomando cerveja, aí segunda-feira não consigo trabalhar porque eu estou com muita dor no pé. Aí a pessoa fala, mentira, deve estar com ressaca, deve né? Estar com o pé inchado. Mas, pé inchado, mas é o pé inchado mesmo, porque ela consegue em menos de 24 horas desenvolver um processo inflamatório que fica inchado, vermelho, quente, e a dor é tão intensa que nem sequer o lençol ele consegue encostar naquela articulação de tão intensa que é a dor da crise de gota, né? Que é a crise do ácido úrico que a gente fala. Tem aqui, olha, a dona Elisângela,
Eu encontrei com a dona Elisângela outro dia no supermercado, ela faz referência aqui, ela quer saber o seguinte, quero saber da doutora por que inchou a minha junta, a junta do meu cotovelo e da munheca, das mãos e das minhas juntas dos pés. Quando acordo, não aguento nem pisar, dona Elisângela. Isso é sintoma, característica de algum problema específico? Obrigada, né, pela pergunta, achei uma pergunta muito importante e é o que faz lembrar de uma doença reumatológica, de uma doença inflamatória, justamente isso, tá? Uma dor que piora as doenças inflamatórias, principalmente a artrite reumatoide e a espondilite anquilosante, que é o que parece, no caso dessa senhora, né, é uma dor inflamatória. Tem uma inflamação aí. Como que é a dor inflamatória? Ela piora à noite e ao acordar. Quando o sangue esfria, eles falam pra gente, parece que quando meu sangue esfria, minhas dores pioram. Isso lembra muito a artrite reumatoide. Tá? E, então o paciente também pode ter uma rigidez matinal, acorda meio travado, depois o sangue esquenta, eles falam, eu começo a trabalhar, depois de 1 hora, 2, meu sangue esquenta, eu já melhoro essas dores. Não desaparece por completo, mas ela é mais intensa à noite e ao acordar. Isso acontece com as doenças inflamatórias, o lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, são doenças bastante comuns. A artrite, por exemplo, ela pega 1% da população, pega mulheres entre 30 e 50 anos de idade. Lúpus também é motivo de trabalho de vocês, os reumatologistas? Sim, o lúpus é a principal doença autoimune, né, que a gente tem. Por que ela é a principal doença? O lúpus, ele não tem respeito por nenhum órgão, nenhum sistema. Diferente de outras doenças autoimunes, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que causa hipotireoidismo, ela cria anticorpos contra a tireoide. A doença de Graves, ela cria anticorpos contra o nervo e o músculo, né, aquela junção. Tem outras doenças autoimunes, a psoríase é uma doença autoimune, né, que o reumatologista trata, principalmente quando tem dor articular, que é contra a pele. O lúpus não, o lúpus é uma doença autoimune que ela é dirigida, ela cria anticorpos para atacar qualquer órgão, qualquer sistema. Então, a pele, causando lesões de pele, ataca as articulações, causando dores articulares, o pulmão, causando água no pulmão ou inflamação no pulmão, ataca o coração, os rins, causando insuficiência renal e levando o paciente à hemodiálise, ataca as articulações, causando dores articulares. Nós temos problemas aqui no que se refere ao tratamento contra o lúpus. Sempre, de vez em quando, vem alguém aqui falar especificamente sobre essa doença. O poder público aqui não garante os medicamentos relacionados ao tratamento do lúpus. São caros? Como é que é, hein? Oi, tá, não era o propósito, na nossa entrevista era para falar um pouco das doenças reumatológicas, mas isso é um problema. Não, mas a gente vai já falar, mas isso é um problema, não tem problema, mas é um problema que a gente vem, assim, as 5 reumatologistas do estado, a gente faz sempre uma carta para a direção, para a CESACRE, para fazer esse apelo, novamente, aproveitar a oportunidade, né, inclusive, para fazer esse apelo para compra de ciclofosfamida, que é uma droga super barata. É um imunossupressor usado muito no lúpus, principalmente quando tem manifestações graves, como manifestações renais. É uma droga muito utilizada e que, infelizmente, há mais de 3 anos a gente vem fazendo pedidos, solicitando apelos e a gente não sabe mais a quem recorrer. Boa tarde, Taã e doutora Adriana. Doutora, além dos dermatologistas, a psoríase também pode ser tratada com os reumatologistas ou não? Eu tenho psoríase, porque eu acho que me indicaram a senhora para eu fazer um tratamento pelo SUS. E eu estou aguardando ser chamado no Barral e Barral. O Maurício, do Conjunto Bela Vista, está lhe perguntando isso. Maurício, a psoríase, a maioria das vezes, quem trata é o dermatologista. Eles acabam encaminhando para o reumatologista quando é uma psoríase muito extensa, que tem necessidade de usar imunobiológico, que são drogas que podem ser adquiridas na farmácia de alto custo do governo. São drogas bem eficazes que revolucionaram realmente o tratamento da psoríase, ou no caso de psoríase que tem alguma dor articular, ou dor na planta do pé, geralmente a psoríase pode dar dor no joelho, no tornozelo, ou na coluna. E, voltando a falar, a dor da psoríase, ela lembra muito a dor da espondilite, da artrite reumatoide, que é uma dor inflamatória. 30% dos pacientes com psoríase, eles também têm dores articulares, que a gente chama de artrite psoriásica. Ou pode ser na coluna, mas dói aquela dor à noite, ao acordar, depois o sangue esquenta, melhora. Ou dor no tornozelo ou no joelho. Ela também tem preferência pelos membros inferiores à dor causada pela psoríase. Bom, eu queria saber, eu vou só dar um tempinho aqui com as perguntas de vocês, só tirar dúvidas relacionadas ao evento.
O que vai ser prioridade para vocês nesse evento do dia 16, que acontece lá no Lago do Amor, às 5 horas da tarde? O que vocês... Qual que é o foco? A nossa prioridade é divulgar as doenças reumatológicas, né, como gota, osteoporose, artrite reumatoide, lúpus. A nossa prioridade é divulgar as doenças reumatológicas e a gente também vai estar presente com um papelzinho de retorno para encaminhar. A gente não vai ter atendimento, né, que a gente não pode fazer, a sociedade determinou que não vai existir atendimento, porque não tem estrutura, né? Não tem estrutura para isso. Mas que a gente vai fazer já os pedidos de encaminhamento para... Se a gente tem a suspeita ali de artrite, ou de psoríase, ou de artrite psoriásica, ou de espondilite, a gente já vai levar o papelzinho para encaminhar diretamente para o ambulatório do Hospital das Clínicas, que é onde a gente atende. A Janaína está lhe fazendo uma pergunta que é a seguinte: com a pergunta da Janaína, eu vou chamar o intervalo e você responde a Janaína após o intervalo. Pode ser? Certinho. Doutora Adriana, eu vivo com dor 24 horas. Tenho 24 anos e eu tenho um pedido de retorno com a senhora, mas nunca consigo marcar, porque no posto tem que chegar de madrugada, mas tem uma bebê de 1 ano, por favor me ajude, preciso tomar remédios. Fui diagnosticada com fibromialgia. A fibromialgia também é um problema que vocês tratam, os reumatologistas? É uma doença reumatológica. Então vamos esperar o intervalo? Vamos para o intervalo e a gente volta já já com a Adriana Marinho, reumatologista, conversando conosco aqui no Gazeta Entrevista.